Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gestão de resíduos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação e o manejo dos resíduos. Existem diversos modos de classificar os resíduos da construção civil. A gente pode classificar eles quanto à forma, a constituição, a periculosidade, o destino, o acondicionamento, o estado físico, entre vários outros. A NBR 10.004 ela é bastante utilizada como referência no meio industrial para a classificação dos resíduos, e ela define três classes, como nós já vimos. Classe 1, que são os perigosos, classe 2A, que são os não inertes, e classe 2B, que são os inertes. No âmbito da construção civil, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele optou por não utilizar essa classificação, e ele propôs um novo, mas que não é excludente, sistema de classificação de resíduos. E a gestão dos resíduos da construção civil teve suas diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos pela CONAMA 307. Os resíduos classificados, de acordo com a resolução CONAMA 307, aí a gente ainda tem a 348 e a 431, que também auxiliam nessa classificação, que foram, depois da CONAMA 307, trazendo algumas modificações. Essas resoluções, elas adotaram uma política de classificação de resíduos de construção e demolição conforme o destino do nosso material. Essa classificação, por um lado, ela simplifica a aplicação pelo construtor, mas também sugere alternativa de destinação. Por outro lado, ela limita e deixa de pontuar a importância da avaliação individualizada de cada peça, de cada resíduo, já que um material que teoricamente é reciclável, ele pode deixar de ser reciclável por estar em contato com outro, não necessariamente perigoso. Então, isso quer dizer que os resíduos, independente da sua constituição, eles podem transitar por categorias de classificação, devido às circunstâncias locais. E a forma com que a classificação foi idealizada, ela pode induzir os agentes do setor da construção civil a ter uma certa negligência na manipulação e destinação desses resíduos, adotando alternativas tecnicamente incorretas para sua destinação. Essa negligência onera as cooperativas de reciclagem, que fazem a triagem dos resíduos provenientes de obra. Pode contaminar solos, águas subterrâneas, das áreas preparadas para receber apenas material que é considerado inerte. E nós temos ali também a possível contaminação de um resíduo que poderia ser potencialmente reciclável, que por segurança acaba sendo considerado como um resíduo perigoso. Então, nós vamos nos ater a esses conceitos, a essas características, para que a gente trate um pouquinho das questões da aula de hoje. Nós temos o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, conhecido como IBAMA, que em dezembro de 2012 elaborou uma lista brasileira de resíduos sólidos, apresentada numa instrução normativa chamada número 13. O IBAMA ele é o órgão federal que é responsável por disciplinar todas as questões ligadas à área ambiental. Essa lista ela padronizou informações que precisam ser levadas ao conhecimento de órgãos gestores, de modo a permitir um planejamento mais eficiente de ações ambientais. Ela pretende abarcar não somente os resíduos perigosos, mas também os não perigosos. E contribui também com a alimentação de base de dados brasileira, que é o que a gente chama de SINIR, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. Na Instrução Normativa 13, consta alguns resíduos que a grafia vem acompanhada de um asterisco. São resíduos que são considerados pelo IBAMA como perigosos à saúde pública ou à qualidade ambiental, em função da sua origem, ou por apresentarem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade, tá? O sistema de classificação adotado, ele consiste de 6 números, que a função é permitir uma rastreabilidade da origem desse material. Então, ele facilita o planejamento do sistema da gestão de resíduos e do manejo. Como que a gente estrutura esses números? Os 2 primeiros dígitos se referem ao capítulo onde consta o resíduo. Os 2 dígitos seguintes referem-se ao subcapítulo onde ele está. Os 2 últimos dígitos individualizam esse resíduo, tornando-o único na lista. E o código 99, ele ficou estabelecido como um código para aqueles resíduos que a origem não é representada nessa lista.
Então, o primeiro número, o que a gente faz? Eu vou procurar fontes geradoras, depois eu vou procurar, né, em todos os capítulos, de 1 a 12, depois de 17 a 20 e etc. E se eu não encontrar, aí sim eu vou adotar esse código 99. E na lista brasileira não constam somente os resíduos associados à construção civil, mas também os principais resíduos associados a processos industriais, serviços de saúde e também comerciais. Aqui eu deixo para vocês um exemplo para que vocês busquem a Instrução Normativa 13 e, a partir dessa lista, classifiquem os resíduos provenientes de uma hipotética obra de demolição de linha férrea. Então, vocês vão classificar trilhas de aço, dormentes de madeira, rochas retiradas da base dos dormentes, contaminadas com óleos e graxas. Então, o exercício é para que vocês, a partir dessa lista, classifiquem eles com esse código de números. Em relação a acondicionamento e armazenamento, o que nós temos? O acondicionamento ele vai se referir ao recipiente que contém o resíduo. E o armazenamento é o local em que esse recipiente permanece durante o tempo que o resíduo vai aguardar para ser encaminhado para a sua destinação. É sempre desejável que esses recipientes sejam acompanhados de símbolos que designem a sua função. Então, aqui nós temos alguns exemplos dessas simbologias e também da forma de armazenamento. Por exemplo, um saco plástico ou uma lixeira são formas de acondicionamento do resíduo. Uma baia com vários tambores ou uma central de resíduos são locais de armazenamento. E essa identidade visual ela é muito importante. Então, é importantíssimo adotar o padrão de cores da resolução CONAMA 275, tá? Ter uma sinalização que, além de palavras, vai descrever o uso de cada dispositivo de coleta. Recomenda-se também o uso de figuras, porque nem sempre nós temos colaboradores que vão conseguir ler. Nós podemos ter colaboradores que são analfabetos ou semi-analfabetos. Esse tipo de sinalização é importante que fique em local de fácil visualização, preferencialmente que seja um local permanente durante a execução daquele empreendimento. E também que não dificulte as atividades operacionais da nossa obra. Para o acondicionamento em caçambas estacionárias, a gente pode utilizar placas informativas com as informações dos tipos de resíduos que a caçamba pode armazenar e quais ali são proibidos. Então, mesmo que a caçamba estacionária seja recolhida e retirada, no local onde ela ficará, a gente pode ter essa sinalização também. Quanto ao acondicionamento dos resíduos na obra, sugere-se também uma adoção de cuidados que é indicada pelo Sindicato da Construção Civil, o Sinduscon. Então, o Sinduscon ele traz sugestões conforme a viabilidade e é importante a gente observar as legislações locais. Tá? Então, aqui eu peguei a tabelinha, onde ele traz aqui alguns exemplos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para madeira. Madeira, ele considera como forma de acondicionamento em bombonas sinalizadas e revestidas internamente por sacos de ráfia ou em pilhas montadas próximo a essa bombona ou dispositivos de transporte vertical, se forem grandes peças. Para metal, por exemplo, ferro, aço, uma fiação, arame, o que ele considera? Ele também considera em bombonas sinalizadas ou em fardos. Para, por exemplo, blocos de concreto, blocos cerâmicos, argamassas, tijolos, ele considera o acondicionamento em pilhas montadas próximas ao local de geração, nos respectivos pavimentos. Depois isso pode ser levado para um local em específico. Aqui nós temos ainda solos, nós temos resíduos de ambulatório, restos de uniforme, panos. Então, nós temos aqui diversos tipos de resíduos considerados. Em relação ao armazenamento, sugere-se também observar, tá, as legislações locais, mas o Sinduscon também traz sugestões dessa prática. Para um canteiro de obras, a estocagem ela tem que obedecer a alguns critérios básicos, que são a classificação do material, a frequência de utilização, aquele empilhamento máximo, então quantos sacos no máximo eu posso empilhar, quantas latas de tinta, etc. O distanciamento, o alinhamento entre as pilhas, a distância que ele tem que ter do solo,
e a preservação do espaço operacional ali para movimentação e retirada desse material. Então, em função do tipo de resíduo, a gente também pode empregar essa sugestão de acondicionamento aqui que o Sinduscom traz. Então, por exemplo, aqui, o dispositivo, uma bombona. O que é uma bombona? Ele traz aqui que a bombona vai ser um recipiente plástico com capacidade de 50 litros, que pode armazenar substâncias líquidas. Depois de corretamente lavado, ele também pode ser utilizado como esse dispositivo de coleta. E aí, como acessório, a gente pode utilizar sacos de ráfia, sacos de lixo simples e os adesivos de sinalização. Aqui ele ainda fala das bags, das baias e da caçamba estacionária. A caçamba estacionária, ele considera como acessório uma cobertura e cadeado quando ela está em via pública e uma sinalização vertical. Justamente porque quando a caçamba está em via pública, eu tenho ali aquele lançamento de materiais que não são indicados para ficarem ali. Muitas vezes lançamento até de lixo orgânico. Tá? Então, tem que se tomar esse cuidado. É sempre importante ter a sinalização, os adesivos de sinalização e se atentar ali aos suportes. As bags, por exemplo, que são alguns sacos reforçados, as bags necessitam de ficar com um suporte, tá? De madeira ou metálico, para que ela mantenha a sua forma e consiga coletar esse material. Em relação ao tipo de resíduo, nós aqui estamos também com uma tabelinha que é adaptada do Sinduscom, onde ele considera aqui o que a gente vai considerar como acondicionamento ou armazenagem. Então, a gente tem aqui mais ou menos os mesmos materiais com essa forma de acondicionamento. E é importante ressaltar que quantas vezes possíveis forem, esses resíduos devem ser reaproveitados na própria obra. Se esse reaproveitamento demande um armazenamento temporário, ele tem que acontecer numa área que seja própria, tomando também esse cuidado com limpeza, organização, tá? Separação. E caso o volume de resíduos seja alto, recomenda-se a construção de uma central de resíduos na própria obra, que vai ser destinado à gerência desse resíduo, à triagem e armazenamento temporário. Se se tratarem de resíduos perigosos, a gente tem que se atentar às diretrizes que estão constantes na NBR 12.235, na sua seção 222, que ela trata referente a esses materiais. Então, aqui, novamente, nós temos, né, as sugestões do Sinduscom. Em relação à coleta, ela tem que obedecer a alguns critérios técnicos, principalmente quanto forma e frequência. A frequência de coleta é o número de vezes em que vai ser feita a remoção desse resíduo por unidade de tempo, né? Então, conceito de frequência aí que vocês já sabem. A maioria dos resíduos da construção no Brasil, ele não apresenta restrição quanto ao tempo máximo de acondicionamento, embora seja interessante que a gente encaminhe ele para o reuso ou para a destinação assim que possível, evitando que ocasione problemas. E o período de coleta ele tem que ser preferencialmente diurno e acontecer ao fim de cada jornada de trabalho. Então aqui, se eu tenho um lixo comum não reciclável, eu tenho que ter uma coleta diária. Se for um lixo comum reciclável, eu posso estabelecer uma frequência de 2 vezes por semana. E os demais resíduos vão depender da quantidade que é gerada e do cronograma da obra, sendo definido caso a caso ali os resíduos. Em relação ao transporte de RCDs, a maioria das preocupações com relação a esse deslocamento vai além do aspecto ambiental, porque existem basicamente 2 tipos de transportes na nossa obra, o transporte interno e o transporte externo. O transporte interno, ele acontece no interior dos limites imediatos da minha obra. Então, enquanto o externo, ele vai se corresponder a eu retirar esse resíduo e levar para um destino externo, seja ele reciclagem, aterro, coprocessamento, dentre outros. Esse transporte interno, ele normalmente ocorre como um transporte cotidiano promovido pelo próprio operário. Ele vai se encarregar da coleta do resíduo no local onde ele é gerado e encaminhar ali para aquele local de armazenamento temporário. Quando eu estou falando desse material que é gerado, eu estou falando ali do processo construtivo, do tipo de atividade e, consequentemente, o tipo de resíduo que eu gero. E aí, para cada um, é indicado ali uma forma de transporte diferente. Então, um exemplo aqui é o carpinteiro. Quando ele está serrando ali a sua madeira, as suas tábuas, ele pode transportar essas sobras de madeira até o local de armazenamento, seja no braço ou seja utilizando um carrinho de mão.
Em obras de maior porte, existem funcionários que já são designados para coletar e transportar esses resíduos. Então, no caso desses funcionários, por que eu pago? Porque o custo dele vai se justificar na medida que eu vou ganhar eficiência, eu vou ganhar ali no trabalho do carpinteiro e o cronograma não vai sofrer atraso, eu vou cumprir ele de forma melhor. Então, quando eu estou fazendo o planejamento, é importante também ter essa observação. Aqui, novamente, eu trago alguns exemplos, tá, de transporte interno. Vou dar aqui, por exemplo, o gesso, revestimento de gesso, placa acartonada ou algum artefato de gesso. Se for um deslocamento horizontal, normalmente é feito com carrinho de mão, esse transporte. Se for um deslocamento vertical, com algum elevador de carga ou grua. Então, aqui a gente tem as formas de transporte interno em obra que já são comumente conhecidas por vocês desde a disciplina de TECOM. Carrinho de mão, elevador, grua, tá? Dentre outros. Em relação ao transporte externo, aí nós já temos um cuidado diferente, porque ele é promovido normalmente por empresas terceirizadas e especializadas. E, eventualmente, a própria construtora conduz esse resíduo, mas normalmente ele ocorre por um contrato específico em que é previsto o tipo de resíduo que vai ser transportado, qual a frequência de transporte e quanto a gente vai pagar. E também eu tenho que me atentar às orientações dos órgãos ambientais, gerando o meu respectivo, MTR ou CTR. O MTR é o Manifesto de Transporte de Resíduo, que é o que a gente considera aqui em Brasília, tá? Esse modelo aqui, ele é o modelo da SLU, todo mundo tem acesso ao site da SLU, então é o modelinho padrão utilizado aqui. Lembrando que o transporte externo, ele é falado na NBR 15112, onde ela trata como CTR, que é o Controle de Transporte de Resíduos, que é similar, ele tem a mesma função do MTR, que é o Manifesto de Transporte. Então, antes de firmar um contrato, o que é importante que a construtora faça? Que ela assegure-se que esse prestador de serviço ele atende às exigências legais. Então, eu tenho que exigir as licenças cabíveis a eles. Normalmente, nos sites já tem ali quem são aqueles transportadores cadastrados. Aqui em Brasília mesmo, no site da SLU, nós temos ali os transportadores que já têm esse cadastro, tem todo esse licenciamento, tá? Então, normalmente, para esse transporte são usados caminhões que são adaptados para essa função e porque eu tenho ali o estado físico do resíduo influenciando ali no tipo de operação que eu vou realizar. Se for resíduo perigoso, tem que ser empresa especializada para transportar esse material, porque eu tenho a questão de contaminação, toxicidade, ser explosivo, corrosivo, e eu tenho a questão de manipulação desse material dentro de questões de segurança, dentro ou fora da obra, além de ser considerado ali o uso dos EPIs. Então, aqui nós utilizamos esse modelo, que normalmente são 3 vias, uma via do gerador, uma via do transportador, e a outra via é do receptor. Em relação à destinação, normalmente os resíduos vão ser destinados em função da sua classificação. A Resolução CONAMA 307 e a Resolução CONAMA 448 tratam sobre isso. Beneficiar um resíduo vai ser submeter ele a operações e processos que eu vou trazer condições de uso como matéria-prima ou produto. E aqui a gente tem alguns materiais que podem conter um aproveitamento interno, como o solo. O solo eu posso considerar, dentro do projeto, a mínima movimentação possível. Então, na concepção do projeto, eu tenho que levar em consideração esses volumes de corte, fator de corte, fator de empolamento, logística para entregar no aterro. Eu tenho que tomar cuidado com isso, mas de preferência, na concepção, promover o mínimo de transporte. Se eu tenho alguma outra obra que vai precisar de aterro, por exemplo, eu já posso considerar essa movimentação de material para essa outra obra. Restos de concreto, alvenaria e argamassa. O ideal é que se faça uma colocação de tábuas de madeira no chão, próxima a essa parede, para eu coletar, por exemplo, uma argamassa excedente. E aí eu vou ter uma redução de custos também, mas eu tenho que treinar a minha equipe. Restos de madeira. Então, eu tenho que retirar pregos, pinos dessas tábuas, dos sarrafos, de escoras, para fazer o reaproveitamento. Esses resíduos também têm que ser coletados manualmente e destinados nas suas caçambas e alojados nos locais. Em relação a metais,
Eu tenho tapumes, barras de aço, que também tem que ser vislumbrado esse aproveitamento ao máximo para depois retornar ao fornecedor para o reprocessamento ou reciclagem desse material, tá? Então, alguns resíduos, eles requerem um tratamento prévio. A gente pode, como eu falei, prioritariamente fazer na obra, tá? Um exemplo aqui que eu dei foi retirar da madeira os pregos, os pinos. Um outro exemplo seria a remoção das barras de aço do concreto armado, que viabiliza até a reciclagem do aço e do concreto, tá? Então, pensar nesse processo construtivo e no modo como eles são desenvolvidos é o primeiro passo para a gente criar soluções e tratamentos do resíduo dentro da própria obra. Vislumbrar a possibilidade de aproveitamento desses materiais também é importante, porque eu consigo estabelecer critérios para essas tarefas e identificar também alguma deficiência operacional ou de qualidade no meu processo construtivo. Então, o primeiro passo é a organização de canteiro de obras para eu melhorar e aproveitar esses resíduos. E a reserva também é importante. A reserva vai ser o processo de disposição segregada desse material, de forma que ele já seja separado, triado, para uma reutilização futura, tá? E é importante a gente lembrar que a Resolução CONAMA 448, ela suprimiu a expressão reutilizado dos destinos possíveis de resíduos perigosos classe D. Então, não tem nenhum tipo de permissão para fazer alguma reutilização em resíduos que tenham esse tipo de contaminação. Em relação ainda à destinação, nós temos também a possibilidade de um aproveitamento externo, tá? O aproveitamento do resíduo sem transformação ou reciclagem, ou o aproveitamento dele após ter sido transformado, beneficiado. Então, o aproveitamento, né, do resíduo, ele pode se derivar principalmente na fase de demolição. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a questão de técnicas de peneiramento, processamento desse material, trituração, beneficiamento, para separar, por exemplo, materiais ferrosos de materiais que podem funcionar como agregado. Então, eu tenho o agregado reciclado, que é proveniente desse processo de beneficiamento, que tem características, né, que permitem um emprego em diversos usos. O uso desses materiais não convencionais, também chamados de materiais alternativos, pela incorporação de resíduo, né, pela própria composição ou uso de matérias-primas pouco utilizadas, ele requer pesquisa, ele requer análise da viabilidade. E ele requer análise das características, das propriedades do material. Então, da mesma forma que quando a gente vai vender um lote, ou quando a gente vai produzir um concreto em uma concreteira, que a gente faz toda a análise e a caracterização desse agregado, se ele for um agregado reciclado, é indicado também que seja feita essas pesquisas, esses ensaios em laboratório, para que a gente analise a durabilidade, a aplicabilidade e as características desse material heterogêneo. Então, isso também é importante e deve ser considerado. Já existem inúmeras pesquisas, inúmeros materiais, trabalhos que comprovam que esses materiais podem ser, sim, utilizados em concretos com fins não estruturais. Então, cabe, né, à nossa sociedade começar a ter a incorporação desses resíduos cada vez mais nos seus processos produtivos. Em relação à reciclagem, nós temos como reciclagem o aproveitamento de um material, que está condicionado à preservação das características. Nós temos a reciclagem dividida em 4 momentos. A reciclagem primária, que consiste na transformação do resíduo no material original. Por exemplo, um pneu que é usado, transformado em um pneu novo. Um concreto asfáltico, pavimento asfáltico, que pode ser processado e reaplicado como um novo pavimento. As garrafas, né, por exemplo, de vidro, engradados de cerveja, que são moídos e empregados como matéria-prima para novos engradados. Nós temos ainda a secundária, que é a transformação do resíduo para um propósito diferente. Um exemplo é o pneu, que vai ser utilizado na fabricação de uma esteira. Um engradado de cerveja, que pode ser empregado como matéria-prima para sacola plástica. Então, eu vou transformar esse material em algum outro, tá? Eu posso ainda ter a terciária, que é a transformação de um produto sintético para a fabricação de outro.
tá? Que é o que ocorre muito com as garrafas PET, que a gente chama de despolimerização. Isso ocorre muito com materiais plásticos. E eu tenho ainda a reciclagem quaternária, que é a transformação de materiais primários em energia. Um exemplo é a incineração de material sintético ou papel, que gera energia, e aproveitamento também do biogás em estações de tratamento de esgoto, também é um tipo de reciclagem quaternária. É importante a gente também considerar que as matérias-primas, elas têm que ser identificadas, classificadas e reduzidas, e além de tudo, separadas. Um exemplo disso é, por exemplo, a caixinha de leite, o pacotinho de leite. Ele não pode ir direto para um moedor de papel, porque ele tem polietileno no interior e no exterior da caixa, ele tem plástico, que isso não é adequado para a reciclagem de papel, para a produção de papel reciclado. Então, eu tenho que ter aqui técnica de desmontagem e desconstrução para poder auxiliar nesse processo. E como eu falei, muitas vezes o que inviabiliza esse processo são escala, o custo, o mercado, né, que não faz, a falta de tecnologia ou até mesmo de mão de obra. E, além de tudo, a questão de legislação e fiscalização para que a gente tenha um processo adequado dessa reciclagem. Em relação aos materiais utilizados na construção civil, eu vou trazer aqui alguns que a gente pode trabalhar com reciclagem, tá? Não vou esgotar aqui todas as opções, mas alguns deles são materiais que podem ser utilizados na fabricação de outros itens. Um exemplo aqui é o poliestireno, que é o isopor. Ele é utilizado normalmente como isolante térmico e acústico. Ele é um plástico que é totalmente reciclável. Hoje em dia, São Paulo e Curitiba contam com unidades específicas para reciclagem desse tipo de material, mas a principal dificuldade para a reciclagem de isopor é o transporte, porque o material tem baixa densidade, ele tem gás. Então, eu tenho que carregar um grande volume. Para eu transportar esse material, eu preciso de tecnologia para retirar esse gás, para retirar o pentano e compactar esse resíduo. Então, para fazer isso virar um fardo, para eu ter ganho de espaço, né, e também um ganho financeiro ali para transportar mais em menor espaço. Então, aí sim, esse material vai ser encaminhado para a recicladora, onde esse material vai ser triturado, derretido, granulado e utilizado na fabricação de novos produtos. Então, eu tenho que ter essa tecnologia. Então, é uma tecnologia que não é de domínio total e que envolve maquinários específicos, mas é passível de reciclagem. Um outro exemplo é o gesso, tá? O gesso, ele é aplicado em forros, às paredes, o conhecido drywall, gesso acartonado. Ele também pode ser utilizado como ligante, regulador de pega em argamassas, entre outros. Ele também pode ser utilizado, né, como material de revestimento, tá, para acabamento. E no Paraná, em caráter experimental, eles estão utilizando esse resíduo triturado como corretivo agrícola e também pela indústria do calcário. Tá? Devido à fácil contaminação, é difícil a reciclagem dele, a incorporação, tá, a algum outro tipo de material, e a rigor ele não deveria ser utilizado como material constituinte de aterro, porque ele tem alta taxa de solubilização. Isso pode gerar grande recalque, contaminação do solo, mas já existem pesquisas hoje que tratam sobre isso também. Tá? Em relação a metal, nós temos cortes e sobras de vergalhões, parafusos, pregos, que, né, as próprias sobras de aço de concreto armado, que em geral são tratados como sucatas, são comercializados em ferros velhos, derretidos e transformados aí em outras peças. Temos ainda o papel e o papelão, que vem proveniente ali de embalagem, de projeto, documento, relatório, caixas, entre outros. E a reciclagem é normalmente viabilizada junto a cooperativas que coletam esse tipo de material. Temos ainda a madeira, nós temos forma, caixaria, tapume, ripa, caibro, próprios materiais pallets que vêm do recebimento de alguns outros materiais. Normalmente é reaproveitado na própria obra para uma mesma finalidade. Quando a gente vai fazer ali forma, por exemplo, nós consideramos o reuso 2, 3 vezes, né? Isso até é considerado quando a gente faz orçamento. E pode ser utilizado depois ali, né? Serrar e utilizar isso como marco para topografia, fazer pequenos materiais. E depois de ter esse uso todo contínuo, ele normalmente é reaproveitado
para fins energéticos, ou seja, ele vai ali para fornos, né, ou reatores, onde ele vai ser incinerado, queimado. Temos ainda o resíduo orgânico, que é resultado, né, de poda, limpeza, varrição, resto de alimento dos próprios trabalhadores, entre outros, e o destino mais comum é um aterro sanitário. Mas, dependendo do local, ele também pode ser reciclado por meio de compostagem ou por biodigestores. Tá? Temos ainda os solos, que são oriundos dos processos de escavação, terraplanagem ou de execução de fundação. O destino mais comum é em aterros no local da própria obra ou em aterros externos. Ele também pode ser empregado eventualmente para a fabricação de tijolos, como, por exemplo, um bloco de solo-cimento. Então, nós temos aí uma outra forma de reciclar esse solo que já foi retirado ali do local. Ainda temos material de dragagem, que é resultante de depósito de sedimentos nos canais, né, e baías fluviais ou marítimas. Reuso de material de dragagem é feito, né, normalmente em bordas de praia, execução de aterros ou construção de recifes artificiais. Isso é muito comum em áreas costeiras, para a gente aqui é pouco comum, tá? E o único cuidado que a gente tem que tomar ainda é a questão dos impactos ambientais. Eu posso ter ali, né, dependendo do tipo de dragagem que eu estou fazendo, metais pesados que podem estar aliados ali a algum ecossistema que é mais frágil. Temos ainda resíduos perigosos, que são derivados de vários tipos de materiais. A reciclagem, né, normalmente é colocada em segundo plano por causa das características de corrosividade, inflamabilidade, mas em algumas situações eu posso ter um pré-processamento desse material. O destino mais comum desse tipo de material são os aterros industriais ou os sistemas de processamento em fornos de cimento, por exemplo, ali para a fabricação de clinker, né, onde eu exijo ali altas temperaturas naqueles fornos. Temos ainda o resíduo de controle de qualidade, ou seja, aqueles resíduos de amostras de corpos de prova que são feitos ali para controle, né, de qualidade do concreto, a nossa rastreabilidade. Em geral, é gerado no laboratório de controle, que muitas vezes é implantado dentro do próprio canteiro de obras, dependendo do vulto da obra. Eles já são classificados como resíduo classe A, ou seja, eles já são passíveis de aproveitamento como agregados em pavimentos, né, ou para fins não estruturais. Então, nós temos aí esse tipo de reutilização. Aqui eu não vou esgotar todos esses materiais, fica aberto aí para vocês pesquisarem também mais materiais que podem, né, e são passíveis de reciclagem ou de reutilização dentro da própria obra ou em outros locais, para a gente ver que, sim, a construção civil ela é responsável por uma grande quantidade de materiais que está indo para um aterro e que poderia ser reaproveitada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Bons estudos e até a próxima.